Nono dia da guerra, o mundo cada vez mais próximo do fim. Fogo numa usina nuclear, o sinônimo de uma ameaça global. Chamas foram vistas, tiros foram avistados em Zaporizhia, a maior usina nuclear da Europa, que está sob o controle da Rússia. 3 pessoas morreram, 2 ficaram feridas. O governo russo diz que apenas tiros leves foram registrados. O que é que os russos agora querem? Outras 3 usinas nucleares da Ucrânia ainda podem ser alvos dos russos. E a ameaça global. O mundo inteiro está em alerta máximo. O temor da Europa cresce em rever mais uma vez uma tragédia nuclear catastrófica. O que foi que aconteceu em Chernobyl e por que os europeus estão temendo esta invasão russa às usinas nucleares? A reação no mundo, as imagens da guerra, novas cenas de horror foram registradas e mais, o PIB do Brasil cresceu, equivalente a recuperar a perda perdida de 2020. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Boa noite para você. Hoje, 4 de março de 2022, o mundo virou a noite de ontem para hoje em alerta máximo, ao soar a ameaça de uma tragédia nuclear sem precedentes. Se você acha que Chernobyl foi o pior desastre nuclear da história, talvez ela possa ser ultrapassada por algum acontecimento ao longo desta guerra da Ucrânia, que chega hoje ao 9º dia. Ontem, a usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, a maior usina nuclear do continente europeu, só foi alvo de um bombardeio e de ataques terrestres. Ao menos 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. O ataque terrestre teve registro de tiros. O ataque aéreo foi através de um míssil que tinha sido lançado. Os russos alegam que a usina nuclear de Zaporizhia está sob o controle russo desde 28 de fevereiro. Mais imagens da imprensa internacional mostram que na última quarta, dia 2 de março, a usina nuclear estava tentando ser protegida pela população, que estava tentando impedir o avanço dos militares russos pela cidade até a usina. Você vai ver agora as imagens da guerra e ali meio que um retrato do que foi que aconteceu esta madrugada. A usina de Zaporizhia tem 6 reatores e produz 25% da energia da Ucrânia. A explosão atingiu um prédio anexo onde não funcionavam as atividades radioativas. Em seguida, houve uma troca de tiros. Houve registro de fogo em Zaporizhia, que fica no sul da Ucrânia. 3 pessoas morreram, eram soldados ucranianos. Outras 2 pessoas se feriram. O pânico foi geral. O presidente Volodymyr Zelensky disse que se Zaporizhia explodir, representaria 10 vezes a desgraça que Chernobyl provocou em 1986, devido ao tamanho da usina.
Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. É o maior centro de produção de energia nuclear da Europa. Caso explodisse, Zaporizhia provocaria a obrigatoriedade da evacuação total do continente europeu e até de boa parte da Rússia. Os russos estão controlando Zaporizhia, assim como Chernobyl. Outras 3 usinas nucleares ucranianas ainda devem ser tomadas pelos russos, o que eleva ainda mais o temor de uma catástrofe nuclear gigantesca. Apesar do pânico que assola a Europa neste momento, a Agência Internacional de Energia Atômica confirma a afirmação da Rússia de que a tomada de Zaporizhia não explodiu reatores e com isso não houve liberação de radioatividade na atmosfera. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou, como você viu aí nessa matéria que a gente exibiu, sobre essa guerra da Ucrânia, sobre essa ameaça de uma catástrofe, de uma desgraça nuclear acontecer a qualquer momento. Vamos ver agora a íntegra do seu discurso que ele divulgou nas redes sociais. Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там 6 енергоблоків, 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енергоблок. Ми зв'язалися з нашими лідерами, з партнерами. Я говорив вже з Шарлем Мішелем, Шольцем, говорив з Дудою, говорив з президентом Байденом. Ми зв'язалися з головою МАГАТЕ Гросі, також з прем'єр-міністром Джонсоном. Ми всіх попереджаємо. Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували всім, ми пам'ятаємо, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, тепер це реальність. І ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції, коли буде вибух, або коли його не станеться, дай Боже, ніхто цього не прорахує до кінця. Але наші хлопці завжди тримали атомну станцію у безпеці. Щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг на станцію піти, щоб ніхто не міг цю станцію захопити, замінувати і шантажувати потім ядерною катастрофою увесь світ. Треба зупинити російських військових. Негайно кричить своїм політикам: Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європі, це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції. Como você percebeu, né, o Volodymyr Zelensky, ele chamou a Rússia, né, o presidente russo Vladimir Putin, como demônio, como satanista, por cometer essa invasão nuclear e até ameaçar, né, avançar suas tropas russas para outras usinas nucleares que tem na Ucrânia. A Ucrânia, ao todo, tem 5 usinas nucleares, sendo uma delas uma usina muito famosa, mas já desativada, que é a usina nuclear de Chernobyl. Os russos já controlam a usina nuclear, mas vamos relembrar para vocês agora a importância histórica que Chernobyl tem e a ameaça que essa usina nuclear, mesmo desativada,
tem para a humanidade. Era 26 de abril de 1986. Chernobyl, uma região esquecida do mundo, virava-se um local notável do globo por sediar a maior tragédia nuclear da história. Uma usina nuclear lá sediada explodiu, devido a falhas estruturais. Uma usina ultrapassada, mas tida pela então União Soviética como de tecnologia de ponta. O reator 4 explode e pega fogo. As chamas foram controladas dias depois. Bombeiros morreram envenenados, já que a radioatividade escapou para a atmosfera. Foram cerca de 200 mil toneladas de radiação, o equivalente a 5 bombas nucleares de Hiroshima. A nuvem nuclear chegou a países como Suécia e Reino Unido. 8 mil pessoas morreram instantaneamente em 1986. 10 anos depois, o número já chegava a 125 mil. Em Chernobyl moravam 50 mil pessoas. Todas elas tiveram e têm até hoje problemas respiratórios e muitos desenvolveram câncer. Em 2000, o único reator de Chernobyl até então em funcionamento foi desligado para sempre. A radioatividade só deve evaporar da região depois de 4.000 anos. Nesta guerra da Ucrânia, os russos agora é que dominam a usina desativada. O temor é de que ocorra qualquer interferência inadequada que possa levar de vez o temor dessa bomba voltar a explodir de novo no planeta. Uma catástrofe nuclear, sem dúvida, pode levar a humanidade ao perigo. O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia disse que a Zaporizhzhia, se explodisse, poderia representar uma desgraça até 10 vezes maior do que o que Chernobyl foi em 1986. Então, com certeza, como a nossas reportagens, nossas matérias nós afirmamos, todo o continente europeu iria ter que ser evacuado e boa parte da Rússia também. Ou isso iria acontecer, ou toda a população que estaria nesses territórios iriam sofrer consequências sanitárias gravíssimas e até fatais para sua própria vida. O Chernobyl mesmo foi um exemplo, mas é um exemplo, talvez eu me arrisco a dizer, mais localizado do que essa ameaça que Zaporizhzhia poderia vir a ocasionar. Porque os bombeiros que lutaram para tentar controlar as chamas, por exemplo, muitos morreram, como eu disse, envenenados, morreram asfixiados por conta da radioatividade que estava muito forte na hora que eles estavam ali combatendo o fogo. Para conter as chamas precisou de areia misturada com água e chumbo para ser jogado no prédio, no reator 4 da usina de Chernobyl, que acabou explodindo em 86. Para você ver que a complexidade de um desastre nuclear pode causar é gigantesco, é enorme para a humanidade. Bom, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro falou hoje sobre a guerra da Ucrânia, mas daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês sobre isso. Porque continuando nesse quesito de ameaça nuclear, o presidente americano Joe Biden falou sobre essa ameaça nuclear e disse que a Rússia estaria agindo de maneira irresponsável. O governo americano também vê essa crise, essa ameaça nuclear da Rússia de tomar o poder das usinas nucleares da Ucrânia como algo inaceitável e até chama isso de crime de guerra. A Organização das Nações Unidas acionou uma reunião do seu Conselho de Segurança de maneira extraordinária, excepcionalmente para tratar desta ameaça. Não vai ter votação de resolução nenhuma, mas é para tratar deste assunto que preocupa o planeta por inteiro. Ontem a OTAN acionou, logo depois que houve a divulgação das imagens dos incêndios em Zaporizhzhia, acionou uma reunião emergencial e que passou a madrugada, virou a madrugada essa reunião. Mais cedo, a OTAN, os porta-vozes da OTAN disseram que é uma ameaça sem precedentes e que
a Rússia precisa parar com essas ações imediatamente. Mas disse que como o conflito não atinge território que pertence à OTAN, os militares da OTAN não serão enviados para poder combater os russos diretamente em território ucraniano. Mais uma vez, reforçando aí a tese de que a Ucrânia ficaria lutando sozinha neste conflito. Mas os países da União Europeia disseram que vão enviar armas, vão enviar suprimentos para a Ucrânia, para os ucranianos poderem se defender, poderem lutar pela soberania do país e poderem, claro, também, consequentemente, vir a se manter. A crise, né, na Ucrânia, ela ganha proporções agora com essa ameaça nuclear, proporções gigantescas, porque ninguém imaginava ver. Você está revendo mais uma vez as imagens do que aconteceu na usina de Zaporizhia ontem, mais uma vez, que a gente veio mostrando isso aqui no Ponto Direto desde cedo, e você vê que o fogo está cada vez, isso aí é uma ameaça cada vez maior, né, de um risco à vida, não somente dos ucranianos, dos europeus, mas também dos próprios russos. Talvez eu diria que seja até uma atitude sem pensar por parte do governo russo, por parte de Vladimir Putin, em querer tomar esse tipo de atitude. Por mais que Zaporizhia não pode ter tido a sua estrutura danificada, que não apresente um risco, não apresente uma ameaça, mas querendo ou não, coloca um pânico geral para todo um planeta dessas cenas de incêndios, porque se um incêndio acontece numa usina nuclear, significa que uma tragédia, uma desgraça aconteceu, como aconteceu em Chernobyl, por conta de uma falha estrutural, como aconteceu em Fukushima em 2011 no Japão, por conta das catástrofes naturais que aconteceram no país em 11 de março, que daqui a alguns dias, daqui exatamente uma semana, completa 11 anos dessa catástrofe lá no Japão. Enfim, então uma ameaça nuclear para o planeta é muito gigantesca e causa consequências por um bom tempo irreversíveis. Chernobyl mesmo vai voltar a ter seus índices de radioatividade normalizadas apenas daqui a 4.000 anos. É muito tempo. Ninguém de nós, infelizmente é uma realidade, ninguém de nós vai estar vivo para acompanhar esse processo daqui até lá, né? Então é uma coisa muito grave, uma coisa muito séria. Radioatividade, coisa nuclear, não é para brincar. Mas parece que a Rússia não está sabendo conciliar brincadeira com coisa séria. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Na volta continuaremos nessa cobertura sobre a guerra da Ucrânia, sobre esta ameaça às usinas nucleares. Daqui a pouco voltamos com novas informações. Como nós estamos mostrando desde o começo dessa edição, não se fala em outra coisa a não ser sobre a ameaça nuclear vinda da Rússia. Uma ameaça que pode ser vinda da boca de Vladimir Putin ou Sergei Lavrov, uma ameaça através das atitudes dos militares, invadindo usinas nucleares, tomando controle das usinas nucleares, enfim. Isso é uma ameaça para a humanidade, porque um desastre nuclear é gigantesco. Nós mostramos para vocês no bloco anterior a história de Chernobyl e nós detalhamos para vocês o impacto que uma tragédia nuclear pode causar. A reação no planeta foi imediata. O presidente francês Emmanuel Macron se disse bastante preocupado com essas tomadas de controle das usinas nucleares ucranianas por parte dos militares russos.
O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, disse que isso deveria parar imediatamente, ou então a Europa poderia sofrer consequências sérias. A OTAN disse que os piores dias ainda estão por vir, ou seja, alguma coisa ainda pior poderá vir já nos próximos dias, ou quem sabe até nas próximas horas na Ucrânia. As autoridades ucranianas dizem que hoje os russos deverão agir de maneira ainda mais intensa nesta noite / madrugada. Claro que qualquer imagem, qualquer novidade vamos estar trazendo aqui para vocês no Ponto Direto. Pois bem, a guerra da Ucrânia já é a maior guerra da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nós vemos dizendo isso desde os primeiros dias da guerra. Mas a realidade se mostra cada vez mais latente em relação a este conflito. Bom, a gente vai mostrar para vocês agora as imagens da guerra, onde, por exemplo, nesta sexta-feira, dia 4 de março, houve o registro de um bombardeio numa cidade próxima a Kiev, onde 7 pessoas morreram, incluindo 5 adultos e 2 crianças, neste ataque que aconteceu bem nas proximidades de Kiev. Ali praticamente tem gente que até que classifica aquela região como a capital ucraniana, devido à proximidade que ela representa. O ataque aconteceu numa área residencial, prédios desabaram. Os bombeiros, as equipes de resgate ainda acreditam que há vítimas soterradas nesses prédios. Ao menos 100 pessoas poderiam estar soterradas nessas edificações que foram bombardeadas pelos russos, segundo a imprensa ucraniana, nessa área residencial que fica bem ao lado da capital do país ucraniano. Um alarme para ataque aéreo foi acionado em Chernihiv, segundo uma emissora local. Essa informação chega agora, a qual vamos lê-la a partir deste momento. As autoridades de Chernihiv acionaram um alarme para ataque aéreo e recomendaram que todos os moradores da cidade procurem abrigo em bunkers, segundo a emissora ucraniana Canal 24, ou Channel 24. Em um ataque mais cedo, 47 pessoas foram abatidas. Os trabalhos de resgate tiveram que ser suspensos na quinta devido ao forte bombardeio, segundo os serviços de emergência locais. Vamos saber agora o que é que a gente sabe de tudo até o presente momento. Bom, a Rússia atacou a usina nuclear de Zaporizhia, perdão, é que esse nome é meio complicado de dizer, é Zaporizhia, que fica no sul da Ucrânia. Houve bombardeios, explosões, tiros, fogo, mas a usina não teve a estrutura de seus reatores afetada. Um prédio anexo, um prédio administrativo é que foi alvo desses ataques. 3 pessoas foram mortas, 2 ficaram feridas. A comunidade internacional, como estamos mostrando nessa edição do Expresso Direto, está condenando veementemente essa ação russa, que ainda pode prolongar-se para outras 3 usinas nucleares que ainda não foram controladas pelos russos. Chernobyl e Zaporizhia já foram controladas, sendo Zaporizhia a maior usina nuclear da Europa e a primeira usina nuclear ucraniana a ser controlada enquanto está sob atividade. O governo ucraniano diz que os funcionários de Zaporizhia estariam trabalhando sob tensão, estariam trabalhando com revólveres nas suas cabeças para poderem trabalhar nos conformes da maneira que os russos determinam. O governo russo disse que este controle está sendo feito desde 28 de fevereiro com pessoas especializadas para controlar usinas nucleares. Mas no dia 2 de março, imagens da imprensa internacional mostram que a comunidade de Zaporizhia estaria ali tentando controlar, tentando impedir o avanço dos militares russos pela cidade para evitar que os militares da Rússia tomem o controle da usina nuclear de Zaporizhia. Bom, o abastecimento de água e aquecimento da cidade de Mariupol foi cortado. Mariupol foi alvo ontem de um ataque feroz dos militares russos nessa guerra de informações.
Hoje, o governo da Rússia, o parlamento que representaria a Câmara dos Deputados na Rússia, aprovou a decretação de 15 anos de prisão para pessoas, jornalistas ou veículos de comunicação que divulgarem notícias falsas na visão do Kremlin, na visão do governo russo. Isso aí fez com que alguns canais de televisão, os poucos canais de televisão independentes da Rússia, fossem fechados ontem e que outros canais tivessem que se retratar, até porque é proibido na Rússia falar que o conflito na Ucrânia seja uma guerra, mas sim uma operação militar especial na Ucrânia. Não falam em invasão, não falam em guerra, não falam em tragédia, em conflito, não. É uma operação militar especial, é isso que tem que se dizer em território russo. Falando nisso, a BBC e uma rádio norte-americana foram banidas da Rússia. Suas informações estão proibidas de circularem em território russo. A Rússia também determinou o banimento da circulação de todas as informações, de tudo aquilo que é vinculado pelas redes sociais Twitter e Facebook. Ela bloqueou o acesso a essas duas redes sociais, alegando que estariam sendo vinculadas nestas redes sociais imensas notícias falsas, grande quantidade de notícias falsas que nessas duas redes sociais. A BBC informa, a rede de televisão britânica, a BBC, anunciou agora há pouco a suspensão de seus serviços de reportagens na Rússia após a censura do governo. Essa notícia chega pela BBC, confirmando uma reação da Rússia. Isso aí seria já uma resposta do governo da Rússia em relação às sanções que o governo de Vladimir Putin está recebendo da comunidade ocidental devido a esta guerra. Outra reação foi a suspensão da venda de fertilizantes para o Ocidente, onde aí não inclui diretamente o Brasil. O Brasil ele ainda pode receber, ele ainda pode comprar os fertilizantes da Rússia, entretanto não há segurança, não há garantia, não há empresa que consiga chegar até a Rússia para poder transportar os fertilizantes de lá até aqui em segurança. E isso faz com que o Brasil tenha que fazer neste momento em Brasília uma operação para poder impulsionar o mercado local, a indústria local, de produzir mais fertilizantes locais para suprir essa ausência dos fertilizantes russos, que não deverão chegar nem tão cedo ao solo brasileiro. Vale lembrar que o estoque que o Brasil tem de fertilizantes é muito pequeno. A seguir, você vai ter novas informações sobre a guerra da Ucrânia. E também você vai ver que o PIB do Brasil subiu 4,6% em 2021, que supriu a queda, o tombo que o Brasil teve em 2020. A gente volta já. No começo do ano, você acompanhou aqui no Ponto Direto, foi a primeira cobertura do PD1 neste ano de 2022, foi a queda de uma rocha que se desprendeu de um cânion no Parque Estadual da Serra da Canastra, no interior de Minas Gerais, onde mais de 10 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas após ali a rocha cair na água e gerar um pequeno tsunami. A polícia mineira chegou hoje à conclusão de que a tragédia de Capitólio, que aconteceu em 8 de janeiro, não foi provocada por nenhuma interferência humana, e sim foi um fenômeno natural que já era para ter acontecido na região. Então ninguém foi indiciado nessa tragédia, que foi classificada pelo inquérito, pela investigação da perícia mineira, como um desastre natural. No Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco, que fica no bairro das Graças, na zona norte do Recife, está faltando
medicamentos para a realização de cirurgias. As cirurgias no Hospital dos Servidores foram canceladas por conta da falta destes medicamentos e até de materiais para a realização dos procedimentos cirúrgicos. Remédios para dor, anestésicos e gases são alguns dos itens que estão faltando no hospital. Um funcionário chegou a relatar para o portal de notícias G1 o seguinte, abre aspas, me sinto envergonhado por estar sendo conivente com tanta irregularidade, fecha aspas. O Hospital dos Servidores do Estado fica ali no começo da Avenida Rosa e Silva, perto do Clube Português, né, ali na Zona Norte, quase que indo ali para o centro do Recife, e é um hospital que vem registrando constantes problemas ao longo dos últimos anos do seu funcionamento. Não somente pela questão de atendimento, mas também pelo fato de faltar medicamentos e até materiais, suprimentos para poder manter as atividades hospitalares no prédio. Ao menos 96 árvores caíram até agora às 6 horas da noite na cidade de São Paulo. Uma chuva de granizos e fortes alagamentos estão sendo registradas na cidade. Até agora a previsão é de chuva para esta noite na capital paulista e para o sábado também deverá ser uma previsão de chuva. Usuários reclamam da instabilidade no aplicativo do banco digital Nubank. Clientes do banco relatam dificuldades para consulta de saldo e realização de transferências via Pix. Apenas a área de cartão de crédito estaria funcionando normalmente. Vale lembrar que ontem os aplicativos e até as agências do Banco do Itaú registraram problemas para saques, transferências e também consultas de saldo das contas bancárias dos usuários. O Itaú chegou a trazer um pouco a sua estabilidade dos aplicativos, das agências, mas até o presente momento ainda há clientes do Banco Itaú que estão relatando problemas nesta sexta-feira. A lembrar que ontem isso foi o caso do Itaú, hoje é o caso da Nubank. O pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, Sérgio Fernando Moro, ex-juiz federal, conhecido na Lava Jato, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, ele foi visitar uma cooperativa em Maringá, no interior de São Paulo, e estava visitando o local, mas o evento teve que ser interrompido por uma explosão que matou ao menos 2 funcionários dessa cooperativa. O caso aconteceu hoje pela manhã, enquanto funcionários soldavam um tanque. Sérgio Moro está bem, ele não se feriu neste ocorrido. Porém, esses 2 trabalhadores acabaram morrendo, lamentavelmente, neste acidente. Segundo os bombeiros, os trabalhadores tinham 32 e 36 anos, respectivamente. Eles estavam soldando um tanque de fluidos quando a explosão aconteceu, infelizmente. Técnicos de segurança da unidade da Cocamar disseram que os 2 homens estavam montando o tanque. A suspeita é que gases de resíduos de biodiesel tenham provocado a explosão, lamentavelmente. O IBGE divulgou hoje pela manhã que o PIB do Brasil, a economia brasileira, cresceu em 2021 4,6%, suprindo e até sendo maior que o tombo recorde que o Brasil teve em 2020, que foi uma queda de 3,9%. Tecnicamente, o Brasil saiu da recessão técnica que estava, porém, algumas coisas ainda vão pesar no nosso bolso. A economia brasileira se deveu principalmente pelo agronegócio, que subiu bastante em 2021. Agora o Brasil volta à retomada de crescimento numa velocidade baixa, mas pelo menos estamos voltando ao eixo de crescimento, da retomada do crescimento, coisa que até 2019 estava acontecendo no Brasil. A seguir você vai ver novas informações sobre a guerra da Ucrânia. Voltamos já.
Bom, apenas só uma atualização, né, sobre a questão da instabilidade do aplicativo da Nubank, que algumas pessoas não conseguiram ter acesso aos saldos, às suas próprias contas bancárias, enfim. Essa informação foi atualizada e a instabilidade começou por volta das 8 horas e se intensificou entre 9h30 e 10 horas da manhã e foi resolvido entre 2 horas, 2h30, 3 horas da tarde. Já estava tudo resolvido na questão da Nubank. E houve também instabilidade nos aplicativos do Banco do Brasil, que também tiveram pessoas que relataram problemas, que não conseguiram acessar, enfim, mas que agora também, mais ou menos entre 2 horas, 2h30, os clientes do Banco do Brasil voltaram a ter as suas atividades bancárias através dos aplicativos do banco normalizadas. Bom, em meio ao conflito lá na Ucrânia, que dentro de alguns instantes a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, o estado de Pernambuco vai retomar este ano as discussões sobre a instalação ou não de uma usina nuclear em território pernambucano. As informações são do portal de notícias N10 e do Jornal do Comércio, a qual vou ler agora para vocês. Em meio ao conflito na Ucrânia, o mundo volta a atenção para o risco de ataques às usinas nucleares, como a gente já veio mencionando por aqui. Se um reator, um dispositivo que gera energia de uma usina nuclear, e o prédio que abriga forem danificados, poderia causar um superaquecimento do reator e o derretimento do núcleo, que foi o que aconteceu com Chernobyl em 86. A preocupação é justamente que com isso a radiação vaze para o ambiente circundante, com possíveis graves impactos à saúde imediatos e a longo prazo, incluindo até mesmo o câncer, como a gente já relatou de maneira mais simplificada no primeiro bloco do Expresso. No caso de Pernambuco, o modelo da usina nuclear que pode ser implementado é esse aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver com clareza, mas é esse aqui que eu estou mostrando, que ficaria à beira de um riacho, de um oceano. O Estado ainda não definiu, está em dúvida se coloca a possibilidade de implantar uma usina nuclear aqui no território. A possibilidade da instalação vem sendo discutida há anos no Estado e já foi tema de debates até acalorados. No início deste ano, pessoas contrárias e a favor já se manifestaram sobre o tema, que deve voltar a ser discutido no decorrer deste ano. O cenário para a discussão do assunto é diferente este ano por 2 motivos, segundo o JC. Primeiro, que estamos em ano eleitoral e se não andar no primeiro semestre, a pauta muito dificilmente vai andar no final do ano, por conta das campanhas políticas e a defasagem da presença de parlamentares nas casas legislativas. Além, claro, que o governo do governador Paulo Câmara está muito fraco em relação a outros governadores do Nordeste, e com isso, com certeza, poderá vir a ser mais enfraquecido no final do ano. E vai ser uma dificuldade até para o candidato dele nas eleições, o Danilo Cabral, que também está tendo uma pré-candidatura muito controversa, muito polêmica. Além disso, os defensores da instalação da usina contam com um trunfo para novos debates. No fim do ano passado, a ministra do STF, Rosa Weber, a vice-presidente do STF, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Constituição do Estado de Pernambuco, que proibia a instalação de usinas nucleares no estado, enquanto não se esgotasse toda a capacidade de produção de energia hidrelétrica e oriunda de outras fontes. Em 2011 foi realizado um estudo pela Eletronuclear, a subsidiária da Eletrobras, que vai ser privatizada até o fim de maio, e apontou Itacuruba, localizado no sertão do estado, como possível local para a instalação de uma nova usina nuclear, podendo acontecer por causa da densidade populacional e da proximidade do Rio São Francisco. Então aquela imagem que eu tinha mostrado para vocês era uma imagem de um rio, como eu tinha dito, onde as águas poderiam ser usadas para resfriar os reatores nucleares. É uma tecnologia que o Japão mesmo usa, para poder resfriar suas usinas nucleares. No caso de Fukushima, como eu tinha dito, por conta de vários acontecimentos naturais, a usina de Fukushima acabou explodindo, acabou sendo danificada e provocou o desastre nuclear por lá.
Críticos ao projeto apontam possíveis danos ambientais e prejuízos a comunidades indígenas e quilombolas da região, mas o principal fator desse problema é o desastre natural que essas usinas nucleares podem provocar. Os defensores da usina colocam que, diante do momento vivido pelo Brasil, em que os estados enfrentam as piores crises hídricas da história das últimas décadas, é preciso discutir alternativas energéticas para possibilitar o pleno desenvolvimento do país. Só que não tem somente energia nuclear para poder desenvolver as atividades de energia elétrica dos estados, não é? Bom, no início desse ano, a ativista Iana Maia, que é pernambucana e vem se mobilizando contra a possível instalação das usinas nucleares no estado, falou sobre o tema num podcast, onde ela disse, abre aspas, a interferência nítida do poder empresarial, do dinheiro de quem tem poder financeiro sobre a vontade de uma população menos favorecida, dentro de um contexto mais simples de vida nas áreas rurais, que mais sofrem com ações que interferem no meio ambiente. Fecha aspas. Bom, vai ser uma discussão muito polêmica e que com certeza não deverá passar, principalmente agora com essa ameaça nuclear que está acontecendo lá na guerra da Ucrânia. O Brasil ele tem ao menos 2 usinas nucleares em funcionamento e uma terceira que já deve começar a fazer suas atividades, se não já começou, que seriam as usinas nucleares de Angra dos Reis. Angra 1, Angra 2 e Angra 3 já estariam funcionando e fazendo energia nuclear, produzindo energia nuclear no Brasil. São as únicas usinas nucleares que o Brasil tem em funcionamento para poder suprir as necessidades da população no quesito de energia. Mas claro que o perigo dessas usinas, caso viessem a explodir por algum motivo qualquer, é muito grande, sem dúvida nenhuma. A gente vai fazer mais o seguinte, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com as últimas informações da guerra da Ucrânia. A Universidade Católica de Pernambuco confirmou para o próximo dia 14 de março... Cadê? Está mantida para o dia 14 de março a volta das aulas presenciais na Universidade Católica de Pernambuco. A universidade iria voltar com as suas atividades em modo presencial em 14 de fevereiro. Mas como na época estava tendo uma explosão de casos de Covid e de gripe na capital pernambucana por conta da variante Omicron e da variante do vírus H3N2 da gripe, houve uma explosão de casos, aumento no número de mortes, enfim. E isso fez com que a Católica, sob pressão de funcionários e estudantes, tivesse que adiar o seu retorno presencial, que vai acontecer na segunda-feira que vem, a 8. As aulas presenciais na Católica serão retomadas, segundo a universidade, tomando todos os cuidados para poder evitar o contágio da Covid, como o uso do álcool em gel e também a utilização obrigatória de máscara nas repartições internas da universidade. O governo do estado de Pernambuco decretou em 16 de fevereiro a compra de um jato comercial para uma finalidade mais pessoal e política, mais partidária do governo de Pernambuco durante 12 meses. Este jatinho que você vê aí é o jatinho que foi comprado no valor equivalente a R$1.090.000. O decreto foi assinado pelo chefe da Casa Civil de Pernambuco, que representa o governador Paulo Câmara nessas ações.
Mais uma vez o dinheiro de Pernambuco sendo jogado fora devido à irresponsabilidade dos seus próprios gestores. Desde o começo dessa edição do Expresso Direto, você vem acompanhando a guerra da Ucrânia, que está cada vez mais em evidência e preocupando cada vez mais a humanidade. Nós vamos agora mais uma atualização que chega agora nesse momento, de que os Estados Unidos analisa se a Rússia cometeu crimes de guerra, segundo o porta-voz da Casa Branca. O governo estadunidense já estava analisando possíveis crimes de guerra russo, mediante evidências de ataques a civis, antes mesmo de Moscou atacar uma das usinas nucleares ucranianas ontem, segundo o porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, aos repórteres americanos. Bom, desde o começo dessa edição também você vem acompanhando as informações que vêm de Zaporizhia, onde ontem uma usina nuclear foi atacada, foi bombardeada, houve registro de tiros, incêndio, mas a estrutura dos reatores da Zaporizhia, a maior usina nuclear da Europa, não foi afetada, segundo a ONU, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica e também pelo próprio Moscou e pelo governo ucraniano. Entretanto, 3 pessoas morreram no confronto, 2 ficaram feridas, todas elas ucranianas. A usina nuclear está sob controle dos russos e que vem dizendo que o controle está sobre eles da usina de Zaporizhia desde 28 de fevereiro. Em 2 de março, a imprensa internacional registrou imagens de pessoas ali tentando impedir a entrada, a invasão dos militares russos até Zaporizhia para evitar que os russos controlem a usina nuclear. O governo russo diz que pessoas experientes em ações nucleares que estão tomando conta de Zaporizhia neste exato momento. A tensão só aumenta, a crise só cresce e nós, claro, estamos acompanhando todos os desdobramentos dessa guerra na Ucrânia, dessas ameaças nucleares e ao longo do dia a gente vai trazendo informações atualizadas para vocês. Assim como aconteceu no sábado passado, amanhã vamos trazer uma edição especial do Repórter Direto, trazendo todas as atualizações da guerra da Ucrânia. Claro que ao longo do sábado, qualquer novidade vamos estar trazendo para vocês aqui no seu ponto da notícia. O Expresso de hoje fica por aqui e volta na segunda-feira, se Deus quiser. A todos vocês, tentem ter uma boa noite e a gente se volta a se encontrar amanhã aqui no Ponto Direto, se Deus quiser. Uma boa noite para você.